né? O próprio Jesus, quando ele estava jejuando, e ele entregou o jejum, muitas vezes os milagres acontecem depois que você entrega o jejum, no final do jejum. E às vezes é durante o jejum, mas muitas vezes é no final do jejum. Jesus entregou o jejum, terminou de jejuar os 40 dias, o diabo veio, Jesus expulsou, mandou embora, o diabo tentou, Jesus não caiu na tentação, e aí depois o que a Bíblia diz? Os anjos vieram e serviram Jesus pão. Uau! Milagres começam a acontecer. Você começa a ter visitações de anjos, visões maravilhosas, muitas vezes visões, muito grandes visões. Até pessoa que não é cristã, mas quando ela jejua com sinceridade, abre a porta para visões. Você sabe que muitos muçulmanos estão convertendo. E como que estão convertendo? Tendo visões de Jesus. E sabe quando que eles mais têm visões de Jesus? Durante o mês de Ramadã, onde eles estão jejuando. Eles estão jejuando naquela sinceridade, buscando Deus. Aí Jesus aparece, aleluia. Quando você jejua, prepare-se para ter visões, milagres. Aleluia, amém, yes. Agora, nem tudo que você vê durante o jejum quer dizer que foi de Deus, né? Eu lembro uma vez, a gente estava jejuando lá no monte, em Santarém. E foi um erro muito grande que nós fizemos. Nós não levamos água suficiente, porque eram muitos homens. Nós levamos água, mas não suficiente. E lá no sol causticante, em cima do monte, em Santarém, na Amazônia, naquela umidade, naquele calor, o sol e o suor, e quase não tinha árvore. A gente tentava achar alguma árvorezinha para ficar embaixo da sombra. E nós ficamos lá vários dias, uns 4 dias, e a água acabou. E nosso jejum não foi brincadeira, mas nós ficamos lá jejuando e orando, com vários homens. E um dos irmãos, numa das noites lá, porque à noite ficava meio frio em cima do monte, e em uma das noites lá, ele chegou para mim: pastor, eu tive um jejum, um sonho, uma revelação. Eu tive uma revelação, um sonho, uma visão, pastor. Uau, que legal, conta para nós, irmão. Ele falou: mas eu não entendo a interpretação. Eu falei: conta aí. Ele falou: eu vi um porco assado assim, e pior que ele estava sério. Eu vi um porco assado rolando assim, né, em cima do fogo assim. Ele falou: qual a interpretação? E ele estava sincero, coitado. Eu falei: irmão, acho que isso aí é só porque a sua fome. Eu acho que você só está com muita fome mesmo, querido. Mas muitas vezes vai ter realmente visões, vai ter revelações. E como eu disse, às vezes não é durante o jejum, mas ao encerrar o jejum. Por isso que o resguarde do jejum é muito importante. Não vai encerrar o jejum comendo um monte e sendo relaxado. Não, encerre o jejum do jeito certo. Tá? Agora olha aqui em Mateus capítulo 17, 14 a 21. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não demos conta de expulsar? O Senhor deu conta de expulsar o demônio, e nós não demos conta. Por que, Jesus? O Senhor já tinha nos dado autoridade para expulsar demônios. Aí Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então ele falou: faltou mais fé para vocês. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então Jesus falou: se você tiver a fé suficiente, você vai conseguir expulsar qualquer demônio. Aí ele disse outra coisa que parece que não tem nada a ver, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Agora, Jesus, é como se, né, com todo respeito, Jesus, o senhor tem que decidir: foi falta de fé ou foi falta de oração e jejum?
Foi falta dos dois. Deixa eu explicar. Quanto mais você ora e jejua, ajuda a sua fé a crescer. Lembra que o jejum não muda Deus, mas ela muda você. Você vai orando, jejuando, se alimentando na palavra, você vai ficar um poderoso na fé. Você vai ficar cheio de fé. Então Jesus está falando as duas coisas. Vocês querem, foi falta de fé, vocês querem mais fé? Tem que separar mais tempo regularmente para jejuar e orar. Isso que ele estava dizendo. A Bíblia mostra outro momento que Jesus estava jejuando. Não foi só os 40 dias, não. Lá com a mulher samaritana, lembra que estava jejuando também, ele não estava comendo. Então, Jesus jejuava regularmente. Aí quando aparecia qualquer capiroto de qualquer tipo, lá estava ele expulsando, sai, porque ele estava cheio de fé, cheio de poder. Aleluia. Então esse é o segredo. Se você jejuar regularmente, a sua fé também será poderosa para expulsar todo e qualquer mal. Então o jejum não muda Deus, muda a gente, ajuda a gente a ser mais sensível no mundo espiritual, ter visões, ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito, ajuda a gente a estar cheio de fé para expulsar todo o mal e alcançar o nosso milagre. O jejum também combate os desejos da carne. O jejum combate os desejos da carne. Quando você jejua, você está destronando um rei estômago.